Bom, estamos aqui num congresso sobre o Espírito Santo. Eu vou apagar aqui para ficar melhor a visualização. E o pastor Paulo tem ministrado nesse congresso, né? O pastor Marco também ministrou nesse congresso. E hoje chegou a minha vez de ministrar sobre o Espírito Santo. E falar sobre o Espírito Santo é algo maravilhoso. Teve um tempão, eu estava lembrando disso agora. Hoje é culto da juventude, né? Seja bem-vindo, vocês, todos jovens aqui, sejam bem-vindos. Quem está nos visitando nessa noite, levante sua mão. Seja bem-vindo, jovens. Deus abençoe vocês. Amém? Pode levantar a mão. Isso aí. Seja bem-vindo ao culto da juventude. É sempre no terceiro domingo do mês. E é sempre essa festa maravilhosa de estarmos na presença do Senhor. Porque quando você vê um jovem na presença do Senhor, significa que o inimigo está furioso. Porque ele tirou mais um amigo do traficante. Ele tirou mais um prostituto, mais uma prostituta, tirou mais um da pornografia, tirou mais um de qualquer charco de lodo que você possa imaginar. Porque um jovem dentro da igreja, ele não é maluco pelas coisas do mundo, ele é maluco por Jesus. Amém? E ser maluco por Jesus é algo que parece que confunde o mundo. E o mundo, verdadeiramente, ele fica confuso por causa das coisas que nós fazemos. Quando nós vamos para as praças pregar, ou quando nós vamos para as praças fazer uma peça de teatro, ou qualquer coisa do nível, né? Muitos olham para nós e admiram, falam, poxa, que bacana ver jovens na presença do Senhor. E outros falam, isso é maluco, esses caras são muito doidos. Mas eu fazia tantas loucuras quando eu estava no mundo, porque eu não posso fazer loucuras para o Senhor? A palavra de Deus diz que as coisas do mundo, as coisas de Deus são loucura para o homem, porque ele não entende as coisas espirituais. E hoje, eu estava lembrando justamente sobre isso, porque hoje é culto da juventude, e há muitos anos atrás, quando eu era líder dos jovens, num sábado desses de culto de jovens que eu tinha o dever de fazer, que era uma ordem do pastor Paulo, era um sábado chuvoso e eu ia pregar sobre o Espírito Santo. Eu tinha estudado muito sobre o Espírito Santo. Eu comecei a falar coisas sobre o Espírito Santo e tem anos que eu não falo sobre o Espírito Santo. Eu me peguei lembrando disso hoje. Nós pregamos, até citamos o Espírito Santo, mas uma mensagem específica sobre ele, de ensinamento para você, sobre quem é o Espírito Santo. Diga comigo assim, o Espírito Santo, ele é meu amigo. Existe um livro com esse título, mas eu não vou pregar sobre isso. Hoje, nesse congresso aqui, eu vou pregar sobre algumas características do Espírito Santo em nós. Abra suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, verso 16 e 17. Glória a Deus por isso. Aleluia. O Marcos fez uma oração aqui, mas nós estávamos aqui o tempo todo orando, como igreja juntos. Estávamos declarando aqui, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Não é isso? Estávamos declarando isso, todos nós como igreja, nessa unidade. Se você concorda que o Espírito Santo ele é bem-vindo aqui, que você quer que ele te encha mesmo, você quer isso para a tua vida? Fique de pé enquanto você abre a palavra do Senhor. Se esse verdadeiramente é o desejo do teu coração, o desejo do meu coração é que isso se cumpra na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Coloque sua Bíblia no seu assento nesse momento, mas não se sente. Gostaria de convidar você a dar uma forte salva de palmas para o Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Declare para Ele, seja bem-vindo, Espírito Santo. Esteja em nós, esteja conosco, esteja aqui nesse lugar, nesta noite.
Seja bem-vindo, realiza a tua obra em nós, realiza a tua obra em cada família aqui representada. O Senhor é o dono desse lugar, o Senhor é o dono da nossa vida, foi o Senhor que nos trouxe aqui. Glória a Deus, aleluia. Seja adorado, Senhor, seja adorado. Pode sentar em nome de Jesus. A grande verdade é que Deus, o Pai, Ele deu o seu Filho, né? Nós conhecemos bem o texto que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quando Jesus deu esse Filho, Ele deu, mas Jesus ele não poderia ficar o tempo todo. Jesus precisava morrer. E essa semana eu ouvi uma frase que eu escutei um tempo atrás, e essa frase renovou em mim algo, que nós precisamos morrer. O pastor Paulo reuniu aqui o Ministério de Louvor, e disse algo para a gente muito importante, nós que estamos aqui no altar, que o altar é lugar de morrer. E é verdade, porque quando estamos aqui nesse lugar, e quando sacrificamos alguma coisa, precisamos morrer um pouco. Precisamos morrer para o mundo, precisamos morrer para as coisas da carne, precisamos morrer para que o Espírito Santo venha sobre nós. Então, se eu quiser ser cheio do Espírito, eu preciso morrer. Eu preciso morrer porque se o Espírito quiser habitar em mim, e nós lemos o texto que diz que Jesus ele falou assim, eu rogarei ao Pai, ou seja, eu vou pedir para o meu Pai isso. E Ele vos dará, ou seja, Ele já afirmou que Ele vai pedir, o Pai vai conceder isso a Ele, que Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ou seja, esse sistema mundano não pode receber o Espírito, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhece, porque Ele habita convosco e estará em vós. Diga comigo assim, eu conheço o Espírito Santo, eu conheço a sua voz. Conhecer a voz do Espírito Santo é algo tremendo, porque o Espírito Santo ele tem algumas funções em nós. É sobre isso que eu vou falar, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele deve ser para nós o que o próprio Jesus foi para com os discípulos quando estava em carne aqui na terra. Jesus, ele caminhou com os discípulos, Jesus, ele andou com os discípulos, ele ensinou os discípulos durante 3 anos e meio, andou com eles, mostrou como orava, mostrou para eles em todos os momentos como deveria ser o andamento de uma vida cristã. No Sermão da Montanha ele pregou, que vai do capítulo 5 até o final do capítulo 7, ele pregou muitas coisas, e se você se atentar para tudo que está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai compreender o que Jesus quer para você, como cristão. Para que você seja uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo não é você falar em línguas somente, não é você fazer coisas maravilhosas, maravilhas do Senhor, não é isso. Ser cheio do Espírito Santo é ser alguém que faz coisas que Jesus faria. O que Jesus faria em determinada situação que você viveu essa semana? Você se perguntou quando você deu aquela resposta? Você se perguntou quando você tomou aquela atitude e depois se arrependeu? Muitas vezes não dá tempo de perguntar. Às vezes eu fico analisando quando nós estamos aqui no programa de qualidade de vida, pela manhã, no domingo pela manhã, e é maravilhoso. E eu começo a refletir quem eu sou, quem você é. Porque é muito fácil você dizer para a pessoa o problema dela, é fácil, é simples, é muito simples. Nós que somos pastores e observamos o rebanho, conhecemos o rebanho, muitos há muito tempo, outros há pouco tempo, mas conhecemos o rebanho, né? Sabemos quem tem dificuldade, sabemos a dificuldade de cada pessoa, porque mesmo que ela não fale, ela demonstra isso. E eu fico analisando, poxa, eu olho para essas pessoas e vejo que eu também tenho tantos problemas quanto elas. A grande verdade é que somos iguais,
temos as mesmas dificuldades. A grande diferença é, eu estou procurando resolver esses problemas na minha vida? Eu estou deixando isso passar, porque eu quero o Espírito Santo, eu quero que Ele me ajude, mas eu não dou liberdade para Ele agir. Certo líder estava passando por uma dificuldade. E na hora, o Espírito Santo falou algo comigo para falar para esse líder. Eu disse para esse líder assim, às vezes queremos as águas profundas, mas temos medo de caminhar nelas. Temos medo de nos aprofundarmos nessas águas porque não sabemos nadar. Ou acreditamos que não sabemos nadar. Acreditamos que, de repente, não confiamos tanto no Espírito Santo que Ele vai nos ajudar a estar nessas águas profundas. Eu quero me aprofundar no Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo atue na minha vida. Mas, Senhor, precisamos viver uma vida de santidade. E isso requer morrer. Requer morrer para o mundo. E viver para Deus. Nesse sentido, que precisamos morrer, que precisamos viver uma nova vida. Reconhecemos o nosso erro. Sabemos aonde erramos, porque o Espírito Santo, Ele fala conosco. Ele nos mostra, claro que mostra. Está aqui, ó. Vós o conheceis. E Ele está com vocês. E Ele habita em vocês. Muitas pessoas às vezes se sentem só. Eu quero dizer que você não está só. Você não caminha sozinho. Essa caminhada, essa luta não é sozinho. Mesmo que você olhe para nós, pastores, e de repente você não consiga um auxílio nosso, por causa da nossa dificuldade pessoal, por causa dos nossos problemas pessoais, por causa da nossa vida, do nosso cotidiano, que não é fácil. Nós temos um cotidiano tão cheio quanto o seu, tão dificultoso quanto o seu. Se você acorda cedo, nós também. Se você dorme tarde, nós também. Nós fazemos tudo que você faz, nós também fazemos. Só que nós temos uma responsabilidade a mais. Diga comigo assim, responsabilidade espiritual. E essa responsabilidade espiritual que está sobre nós, está sobre você também. Só que o problema é que você não assume o seu ministério. Você não assume aquilo que o Senhor tem para você. E Deus tem algo grande para a sua vida. Já ouvimos muitas vezes isso, eu ouvia isso quando eu estava lá no mundão. As pessoas vinham evangelizar e falavam assim para mim, olha, Deus tem um plano na sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado assim, Deus tem um plano na sua vida. Você já ouviu isso? Né? Você já ouviu isso? Sabe por que você já ouviu isso? Porque Deus, Ele tem um plano na vida de todas as pessoas. Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano na vida dos seus familiares. Ele tem um plano na vida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E Jesus, Ele disse assim, ó, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Isso está no mesmo livro de João, só que no versículo 26, que nós lemos. O que acontece? Ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Agora eu vou te perguntar uma coisa, como que o Espírito Santo, que está com você, que está em você, Ele vai te lembrar de alguma coisa que você não leu? Como que Ele vai lembrar de alguma coisa que você não viu? Como que Ele vai te lembrar de alguma coisa que você não estudou, que você não meditou? Então a leitura bíblica, ela é fundamental na vida do cristão. A leitura bíblica, ela é importantíssima na vida do cristão, porque se lemos a palavra, vamos lembrar dessa palavra, e essa palavra, ela nos trará aquilo que precisamos, o nosso alimento diário. E o alimento diário, ele é fundamental. Na semana passada, eu cheguei a pedir uma ajuda ao pastor Paulo, porque as minhas bíblias de estudo estão encaixotadas, porque desde quando eu me mudei, eu não pude desencaixotar as minhas bíblias. Aí eu pedi uma bíblia de estudo para ele, para ele poder estudar, para estar aqui hoje. E hoje existem inúmeras bíblias que te dão acesso a coisas profundas, a águas profundas. Porque a palavra rema, que é a palavra revelada, ela pode não estar contida nos estudos bíblicos, mas ela está contida na palavra do Senhor, na Bíblia, de modo geral. Obrigado, pastor. Enfim, quando você estuda
você usa a palavra do Senhor. O Espírito Santo ele vai te lembrar no momento de dificuldade, na hora que você precisar de uma situação, o Espírito Santo ele vai te lembrar. E uma das coisas que o Espírito Santo faz, e fez com você hoje aqui, foi isso aqui: o Espírito Santo, ele nos convence. O Espírito Santo ele nos convence. A palavra do Senhor diz, em João 16, versos 7 e 9, diz assim, ó: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, olha só, se Jesus não morresse, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Diga comigo assim: foi o Senhor que me convenceu. Ninguém puxou você pelo braço. Ninguém fez com que você viesse aqui hoje de forma forçada. O Espírito Santo te convenceu. Você foi convidado a estar aqui hoje. Você veio aqui hoje porque você faz parte desse rebanho, desse aprisco. E você veio aprender algo sobre o Espírito Santo porque Ele te trouxe aqui. É Ele que governa a tua vida. E se Ele não está governando a tua vida ainda, Ele está tentando. E hoje você obedeceu. Isso é bom. Você obedeceu essa voz. Você veio. Agora escute bem o que eu vou te dizer. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Ele não é uma coisa. Ele não é somente um símbolo. Existem os símbolos do Espírito Santo: a água, o fogo, o vento, o óleo. Não é isso? Existem os símbolos. Mas não é isso, ele não é isso em nós. Ele é uma pessoa. Ele está aqui agora, ele está falando com você. Não é a minha voz que você está ouvindo agora, você está ouvindo a voz do Espírito Santo no seu coração. Você vai entender o que eu estou falando ao longo da mensagem, porque sem o poder convincente do Espírito Santo, você nunca teria percebido a sua necessidade do Salvador. Ninguém voluntariamente desistiria do seu pecado e daria as costas a este mundo em verdadeiro arrependimento, exceto quando o Espírito Santo coloca o seu dedo no coração da pessoa e a convence da perniciosidade, da malignidade. E esse mesmo Espírito, ele atua em nós de formas tremendas. Você precisa entender que o Espírito Santo, além de te convencer, ele também te atrai. Se você acha que vir a Deus foi ideia sua, eu quero dizer que não foi. Você estava fugindo dele. Quanto tempo você fugiu dele? Jesus ele te seguiu, o Espírito Santo te seguiu até você se cansar. Até você se cansar, mas chegou uma hora que ele te agarrou. Mas te agarrou com braços, com laços de amor. Essa que é a verdade, porque esse amor te trouxe aqui hoje. Esse Espírito Santo te trouxe aqui hoje, porque ele te atrai. A palavra de Deus diz em João, vou estar lendo João bastante, capítulo 6, verso 44, que diz assim, ó: ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Não foi você que veio. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Quanto tempo você correu? Quanto tempo você deu as costas para o Evangelho? Quanto tempo você ficou de frente para o mundo e se demonstrou agradável às coisas do mundo? Porque o mundo também te atrai. O Espírito Santo te atrai, mas o mundo também te atrai. O mundo te atrai com coisas lindas, com visões maravilhosas, com laços aparentemente cheirosos, né? Com aromas agradáveis. E este mesmo mundo que te atrai, ele também te destrói, te detona. Porque o inimigo ele é astuto. Se ele veio com a função de matar, roubar e destruir, ele cumpre a função dele muito bem. Quantas pessoas não estão aqui hoje porque ele conseguiu cumprir a função dele? Quantas pessoas não estão aqui hoje porque o Espírito Santo que queria te usar, você não permitiu que ele te usasse? Porque o Espírito Santo ele não invade.
essa pessoa do Espírito Santo, ele é muito educado. Ele é maravilhoso. A educação dele é do tipo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. E eu entrando, eu vou ceiar com você. Eu vou morar com você. Eu vou limpar a tua casa. Vou fazer da tua casa algo maravilhoso, algo habitável, algo em que eu possa estar, em que eu me agrade de estar. Eu quero que você se pergunte se o Espírito Santo, ele se agrada de estar em você. Será que ele está se agradando de estar em você? Ou ele está sempre sendo aquela pessoa chata, que fica te incomodando do teu pecado? Porque ele é uma pessoa. E talvez você, com as suas atitudes, faz dele uma pessoa chata. Pô, toda hora ele fica me incomodando, esse apito que não sai da minha cabeça. Pecado, pecado, pecado. E aí? Será que o Espírito Santo está se agradando de como você está levando a sua vida? Porque da mesma forma que ele te convence e te atrai e te trouxe aqui hoje para ouvir isso nesse congresso sobre o Espírito Santo, nesse congresso sobre o Espírito Santo, em que nós o buscamos e queremos, e declaramos que queremos ele em nós, habitando em nós, fazendo uma obra maravilhosa em nós, mas se nós não permitirmos isso, ele não vai invadir, ele não vai fazer. O que você cantou foi da boca para fora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Cantar isso tem que ser uma verdade em nossa vida. Porque o adoramos e declaramos isso e ele vem. Eu posso falar, ele vem. Ele enche, ele limpa. Porque esse, não é porque é o desejo só do seu coração, não. Esse é o desejo do coração de Deus. Você ter uma noiva limpa, adornada e preparada. E essa limpeza não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Eu costumo dizer que é tirar a unha cravada do dedão do pé pela boca. Dói. O Espírito Santo, ele quer te revirar do avesso. Ele quer tirar de você tudo aquilo que realmente te afasta dele. Porque se existe uma coisa que te afasta de Deus, se chama pecado. Nada mais te afasta de Deus. Se o pecado, o apóstolo Paulo diz que pecado é errar o alvo. Qual é o seu alvo? Nesse congresso sobre o Espírito Santo, precisamos entender que o nosso alvo é sermos cheios do Espírito Santo. O nosso alvo é sermos inundados por essa glória. O nosso alvo é sairmos daqui e o Espírito Santo se manifestar em nós, lá fora. Lá fora. Porque aqui dentro é legal. Estamos em comunhão. Estamos em unidade, dentro dessa comunhão, dentro desta unidade, é maravilhoso. Mas quando chega o momento de estarmos lá fora, no terreno do inimigo, aonde somos provados, tentados, aonde somos verdadeiramente atraídos pelo mundo, o Espírito Santo, ele começa a te convencer. Ele fala, isso está errado, não vai por aí não. Ele começa a te atrair, não, vem para cá, foge da aparência do mal. E da mesma forma em que o Senhor diz que o Espírito, esse Espírito, que vai te lembrar de tudo que Ele tem te dito, da mesma forma esse mesmo Espírito ele te ensina. Ele te ensina. Em Atos, capítulo 16, verso 14, diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, diga comigo assim, temente a Deus. Isso, ela nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Diga comigo assim, o Senhor abriu o coração dela.
Fala assim: Senhor, abra o meu coração. Eu preciso entender o que o teu Espírito está me dizendo. O Espírito, ele abre o nosso entendimento para o Evangelho. Quem é que trouxe Lídia ao entendimento do Evangelho? Não foram os apóstolos, foi o Espírito Santo. Quantas vezes você viu uma pessoa se encaminhando para o Senhor, querendo Jesus, tendo sede da palavra? Quantas vezes? Não foi o ministério de louvor que causou isso, não foi. Não foi aquele momento profético da adoração que fez isso. Não foi a palavra que foi ministrada que causou aquilo na vida daquela pessoa, não foi. Não foi um coral maravilhoso e nem um pregador internacional. Não, foi o Espírito Santo. Só ele faz isso. Só ele faz isso, só ele tem essa capacidade. Não existe força bruta, não existe tom de voz alto, não existe afinação maravilhosa para isso. Não existe. O que existe se chama Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que te ensina e que abre o teu coração. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, diz assim, ó: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, ou seja, não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, esse discernimento, esse entendimento, não é um entendimento com a sua intelectualidade. Toda a tua capacidade intelectual, toda a faculdade que você fez, todo o seu entendimento, todo o doutorado que você tenha. O apóstolo Paulo, ele diz de si, que o apóstolo Paulo, ele era um poliglota, um erudito, discípulo de Gamaliel, conhecia a lei maravilhosamente. Ele diz que todo o conhecimento que ele tem é como esterco, não valia de nada. O que valia era o poder de Deus na vida dele, a atuação do Espírito Santo na vida dele, a verdade que ele representava, aquilo que ele era com Deus. Sem Deus, ele era incapaz. Sem Deus, ele era só mais um judeu, mais um cidadão romano, mais um conhecedor da lei, só mais um. Mas ele entendia que com Deus, com a ousadia do Espírito Santo, ele sabia que ele poderia todas as coisas, ele poderia realizar todas as coisas. Teve uma vez que ele chegou para o povo de Corinto, ele disse algo que isso fica gravado na minha mente. Ele chega para o povo de Corinto, um povo com muitos problemas. Ele chega aqui: eu não venho aqui com palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu venho aqui falar com vocês palavras de poder. Poder de Deus, sabedoria de Deus, que é loucura para os homens. E essa loucura se chama cruz, se chama Cristo e este crucificado. Que o homem ser crucificado e morrer numa cruz é loucura. As pessoas em volta de Jesus diziam: cara, desce daí se você é Deus. Que poder, você tem poder, desce daí. Mas a maior demonstração de poder daquele homem de dores, segundo Isaías 53, ou que muitos declaravam filho do carpinteiro, homem experimentado nos trabalhos manuais, experimentado em ser filho mais velho, cuidava dos seus irmãos, experimentado em ser um chefe da casa, porque Maria e José já haviam morrido há algum tempo, e Maria cuidava dos irmãos de Jesus, e Jesus ajudava. Jesus era carpinteiro também. Jesus gostava de fazer coisas, e uma das coisas que ele fez foi morrer por nós. Mas a maior demonstração de poder que ele teve foi não ter descido da cruz, tendo todo o poder para fazer isso.
Porque o apóstolo Paulo diz que toda a plenitude de Deus habitava nele. Mas ele se esvaziou e assumiu uma forma de servo. E se não fosse o Espírito Santo, se Jesus não tivesse feito isso, o Espírito Santo não viria. E esse Espírito Santo, ele nos sela. Ele é o selo de Deus. Digam comigo assim, o selo de Deus. Digam, o selo de Deus está sobre a minha vida. E se não está ainda, ele vai estar. Eu lembro que o selo era algo tremendo, que as pessoas que usavam esse tipo de selo e selavam as suas cartas, era uma cera, igual está naquela imagem ali. Era uma cera e a pessoa vinha com um anel e selava. E fechava aquela carta. E você é essa carta hoje. Uma carta que o mundo precisa ler. O mundo precisa ver esse selo do Espírito Santo em você. Mas esse selo ele não vai ser quebrado para essa carta ser lida. Porque essa carta pode ser aberta. Porque quem a abre é o próprio dono do selo. É o Espírito Santo. E você precisa ser essa carta que possa ser lida por todos. Quando você é selado pelo Espírito Santo, isso acontece. E diz assim, ó, em Efésios capítulo 1, verso 13, diz assim, ó, também vós, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é uma confirmação do Senhor na tua vida. Esse selo significa que você é de Deus. Diga comigo assim, eu sou de Deus. Diga, eu sou de Deus. Eu estou selado. Eu quero dizer para você que nesse congresso você vai sair daqui selado. Diga para a pessoa que está falando assim, receba o selo do Senhor. O Espírito Santo, ele habita em nós. Diga comigo assim, o Espírito Santo, ele habita em nós. Em 1 Coríntios capítulo 6, eu acho isso maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e o qual tendes da parte de Deus? O que você tem feito com esse templo? O que você tem feito com esta morada? A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele não habita em tendas. Ele não habita aqui, ó. Ele não habita nesse púlpito aqui. Ele não habita nesses instrumentos. Não habita. Ele escolheu você. Ele escolheu cada um de você que está aqui. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele quer morar em você. E quando o Senhor, Ele mora em você, Ele constrói uma proteção em você, uma blindagem do Espírito Santo. E você começa a entender que essa habitação, que é você precisa cuidar melhor dela. Hoje nós lemos um texto no programa de qualidade de vida maravilhoso, que o apóstolo Paulo fala assim, ó, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vai citando várias coisas, se você fazia isso, não faça mais isso, e várias coisas. Eu quero dizer para você, o apóstolo Paulo falou uma coisa que isso sempre me acompanhou na minha caminhada cristã e sempre vai me acompanhar. Que diz assim, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Ou seja, hoje que você tem um entendimento, você não tem que fazer mais aquelas coisas que você fazia quando você era um menino. Quando você era um novo convertido e você não entendia, você não compreendia. Esse amor que te constrange, esse amor que te atrai, esse amor que te convence, esse amor que faz de você uma nova criatura,
e que mostra para você que é possível mudar, é possível a transformação, é possível ser uma nova pessoa, é possível ser uma nova criatura, é possível. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que? É tudo possível ao que? Pergunta para a pessoa que está falando, você crê? Esse mesmo Espírito, ele nos consola. Lembrando o texto, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, lá em João 14,16, a fim de que esteja sempre convosco, que nós lemos no início. Uma vez que o Espírito Santo tenha selado você, presta atenção, Ele te selou no corpo de Cristo, Ele habita em você, Ele conduz você, desde o menor pesar até a mais profunda dor, Ele te dá consolo, consolo que mais ninguém pode dar. Eu lembro, quando eu lembro dessa passagem que fala do Consolador, eu sempre lembro de Abacuque. Em Abacuque capítulo 1, verso 7, se não me engano, diz assim que o Senhor é bom, e Ele é uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece aqueles que confiam nele, e Ele não permitirá que você passe pela mesma angústia duas vezes. Que Deus é esse? Que Deus é esse que não quer, que não permite que você passe por uma mesma angústia? É o Deus que te conhece. Ele conhece aqueles que confiam nele. E confiar em Deus é algo maravilhoso, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Olha só, eles não se abalam. Não adianta. Não tem tremor que abala o crente que confia no Senhor. O crente que confia no Senhor, ele vai para águas mais profundas. Porque lembra, quando eu falei no início, queremos as águas profundas, queremos mais de Deus, queremos a atuação do Espírito Santo em nós, queremos o mover do Espírito Santo em nós, queremos ver Deus agir em nós de maneira poderosa, mas não nos aprofundamos nessas águas. Temos medo. Se eu me aprofundar, o pastor vai me chamar para orar lá na frente. Não quero não. Se o pastor perceber que eu tenho o dom da palavra, ele vai me chamar para pregar na quarta-feira. Ih, rapaz, já olhou para mim. O pastor está olhando muito para mim. Não vou me aprofundar mais não. E as pessoas não se aprofundam por medo. Ou seja, enterra o seu talento. Não enterra o seu talento. Deus tem mais para você. Deus tem muitas coisas a realizar na sua vida. Todo dom que Deus te dá é para você usar na igreja, na obra, para ganhar almas. Estamos declarando, isso está sendo declarado em todas as redes sociais. Na televisão nós temos visto muito sobre isso, sobre o que está acontecendo no mundo, e as redes sociais estão falando, de modo geral, da volta do Senhor. Mensagens estão sendo pregadas sobre essa volta iminente do Senhor, e verdadeiramente temos visto que o Senhor está voltando. E eu quero dizer para você, que se você não estiver selado, você não vai. Se você não tiver carimbado com o carimbo da cruz, você não vai. Porque ser carimbado com o carimbo da cruz é você levar a sua cruz. Você tem que levar essa cruz. E levar a cruz não é você imaginar, estou levando algo pesado. Não é. Levar a cruz é levar algo que Jesus já levou. Que Ele falou, ó, lançai sobre mim o teu fardo, porque o meu é leve. O fardo do Senhor é leve. Ele te dá o dele e pega o seu. Ele faz uma troca com você. Ele pega o seu que você acha pesado, Ele te dá o dele, que é leve. Olha que troca justa. Sabe por que é justa? Porque Ele é poderoso. Ele é poderoso para levar o teu fardo. Ele é poderoso para te guardar. Ele é poderoso para fazer na tua vida algo que ninguém pode fazer. O Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele nos dá, Ele nos guia. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará
a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. João 16:13. Deus nunca teve a intenção de que você tropeçasse nas trevas. Quando você estava tateando no mundo, você pode caminhar na luz à medida que o Espírito Santo abre o seu entendimento, guia você, ensina você, instrui você, dirige você. Mas isso não é algo que acontece dentro da igreja, é lá fora. Deus ele vai fazer, o Espírito Santo vai fazer isso em você lá fora. Porque aqui é confortável. É confortável. Lá fora, temos que ser dependentes do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele te dá poder. Diga comigo assim, poder. Em Atos 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Para que esse poder? Para que você quer poder? Para quê? Para falar em línguas? Para profetizar? Não, é para ser testemunha. É para falar do que Cristo fez. E isso você fala com poder. Quando você está cheio do Espírito Santo, você fala com poder, você fala sem medo, você fala sem receio. O Espírito Santo vai te usar, porque Jesus ele fez isso. Ele enviou esse Espírito para te dar poder. Esse poder que estava sobre o Senhor, agora está sobre a sua vida. Basta você querer. E nesse congresso aqui eu quero falar que o Espírito Santo ele intercede por nós. Eu falei de algumas funções do Espírito Santo. Em Romanos 8, verso 26 diz assim: também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu quero dizer para você que nós temos um amigo. Ele se coloca na posição que você está. Ele entende a sua dificuldade. Ele entende a sua fragilidade. Ele entende a sua fraqueza. Ele sabe de tudo que você precisa. E conhece. Ele é teu amigo de verdade. Posso ser sincero com você? O seu melhor amigo. E a amizade é algo que a Bíblia fala sobre amizades, que diz que aquele que encontra um amigo, encontra um tesouro. Olha que coisa maravilhosa. O que é o amigo na vida de uma pessoa? Aquele que encontra um amigo, encontra um tesouro. Eu quero te dar esse tesouro hoje para você. Esse tesouro se chama Espírito Santo. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite, eu quero orar com você. Porque o Espírito Santo, se você está se sentindo vazio, você pode ficar cheio. Se você se sente vazio, você pode pegar fogo e gerar frutos. E essa é uma atuação do Espírito Santo na tua vida. Eu quero que você dê a mão à pessoa que está do seu lado.